Projeto de Vida, projetando 2024. Amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Amém. Pai, nós oramos pelo teu servo, que ele seja um canal de bênção em nossas vidas aqui nessa noite, e que ele seja enriquecido na graça do Senhor. Ele e toda a sua casa, nós entregamos em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui, finalizando esta campanha. Digo eu que é uma das melhores campanhas que eu já fiz nos últimos anos, para a minha vida espiritual, irmãos. Essa campanha, Deus tem feito algo tremendo, né? Às vezes, você não está vendo nada acontecendo, mas há algo acontecendo no mundo espiritual. Porque antes de algo acontecer aqui no mundo físico, primeiro é gerado no mundo espiritual. Então, talvez você pode dizer, pastor, mas eu não estou vendo. Deus está fazendo algo nesses dias no nosso meio. E queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, primeiramente lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Este texto foi ministrado no primeiro dia da campanha, foi ministrado ontem, e eu quero começar por ele aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Abre o teu coração, irmãos, porque Deus, cada dia Ele tem falado aos nossos corações. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa, bendita, poderosa, extraordinária, magnífica palavra de Deus. E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora eu quero ler um outro texto, lá em Lucas, se você estiver anotando, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Deus falou ao meu coração, irmãos, quando eu estava lendo. Lucas 10, versículo 25. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Disse Jesus. E respondendo o homem, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: respondestes bem, faze isto e viverás. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que o primeiro texto que nós acabamos de ler, juntamente com este, parece que ele é a mesma coisa. Parece que ele está falando a mesma fala. Só que no primeiro texto que nós acabamos de ler, quem está falando era Jesus. Daí Jesus, interessante que esse homem da lei, esse escriba, este fariseu, ele aparece tanto no primeiro, tanto no segundo. Como que nós podemos dizer, esses fariseus, eles andavam atrás de Jesus. Esses doutores da lei, eles se achavam e queriam encontrar alguma falha em Jesus.
E no primeiro texto que nós acabamos de ler, eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus responde: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que agora, aqui nesse segundo texto, algo me chamou a atenção. Diz que o doutor da lei estava lá novamente. E o doutor da lei, ele tenta Jesus. E ele faz a pergunta para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção. Aqui o doutor da lei, ele já chega diante do mestre e fala: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, ele responde com uma pergunta, como diz o Dr. Mark Murdock, diz que os mestres, eles respondem fazendo perguntas. E então Jesus responde e disse: o que está escrito no livro da lei? Como ler? Jesus manda aquele mestre da lei lembrar daquilo que está escrito no livro da lei. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondestes bem, faze isto e viverás. Algo que nós precisamos tomar muito cuidado neste ano de 2024, irmãos. Observa para você ver que este homem da lei, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. O texto estava na sua boca. Ele conhecia, porque quando Jesus faz a pergunta para ele, Jesus fala: o que está escrito? E de imediato, ele não leu, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí Deus falou comigo: aí está o perigo que nós precisamos vigiar, para nós não nos tornarmos este homem da lei, que conhece a palavra, entende a palavra está nos lábios, mas não está no coração. Esse é o nosso maior desafio, de nós conhecermos a palavra, entendermos a palavra, mas viver a palavra. Ele conhecia, ele entendia, mas se ele faz aquela pergunta para Jesus, é porque ele queria o quê? Entender algo que ainda estava faltando. E aí entra o nosso desafio, que em 2024 nós possamos viver verdadeiramente a palavra. Não basta apenas conhecer, não basta apenas dizer eu li, eu preciso viver aquilo que eu li. Porque a única parte da Bíblia que tem poder na nossa vida é aquela que nós lemos e colocamos em prática, irmãos. Se você ler um versículo durante o ano e colocar ele em prática, é melhor do que você ler toda a Bíblia e não colocar em prática. E interessante que muitas pessoas querem amar a Deus. Muitas pessoas têm vontade de amar a Deus, gostariam de amar a Deus, mas muitos não sabem como amar a Deus. Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Se você chegar lá no calçadão e perguntar quem ama Jesus, todos ali vão levantar a mão. Hoje em dia, até a forma de evangelizar, a gente tem que mudar, irmãos. Que você aborda uma pessoa lá no mundo e diz: Jesus te ama, e fala: eu já sei. Só que a questão não é eu dizer que eu amo da boca para fora, o meu coração que precisa amar Jesus. Como diz o nosso pastor, aceitar Jesus é uma das coisas mais fáceis que tem. É só você levantar as mãos, vir aqui à frente e aceitar Jesus. Duro é quando você vira as costas, sai por aquelas portas e tem que obedecê-lo. E aí nós precisamos entender o que é amar a Jesus, o que é amar a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós estamos querendo amar a Deus, mas nós não sabemos como amar o próximo e nem dar amor para o próximo. Eu quero amar Jesus, eu amo Jesus, como que eu amo Jesus, mas eu não dou amor
para o meu próximo, e nem recebo o amor do meu próximo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, nos alerta. E diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não se vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Olha só, irmãos, o nosso desafio. O amar a Jesus começa de forma simples. O amar Jesus não é somente uma forma espiritual, não é somente uma forma teórica. Não. Amar Jesus é amar com as atitudes do dia a dia. Interessante que quando nós falamos sobre amar Jesus, quando nós falamos sobre amar a Deus, surge uma questão ou surge um problema. Qual, pastor? Nosso coração. Por quê? Porque só se pode amar alguém através do coração. O coração é a área da nossa vida que Deus fez com a capacidade de amar. Então, aí eu começo a entender o que me impede de amar a Deus, muitas das vezes é o meu coração. Por quê, pastor? Porque o meu coração ele é inclinado ao pecado. Foi falado isso aqui ontem. Metade da minha mensagem eu fiz ontem, com a pastora pregando. O nosso coração, ele é sujeito ao pecado, irmãos. Por isso que às vezes um ser humano tem dificuldade de amar a Deus, porque o nosso coração ele é inclinado ao pecado. Há uma tendência dentro do nosso coração de sempre errar o alvo. Por quê? Porque o alvo humano é a aparência, e Deus não vê a aparência, Deus, ele vê o coração. O que aconteceu com Ló, a história de Ló e Abraão? A Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, um homem muito sábio, muito inteligente, chamou Ló. Na verdade, não tinha que ser Ló, tinha que chamar Nó. Porque enquanto ele estava do lado de Abraão, ele estava um nó, estava impedindo Abraão de ser abençoado. E aí, irmãos, Abraão chama Ló e fala: Ló, escolhe, Ló. Tudo que os seus olhos estão vendo, você pode escolher, que vai ser seu. E Ló, olhinho pequenininho, né, irmãos? Zoiudo, como diz o nosso linguajar mais humano, ele olha uma terra. Aos olhos de Ló, era a terra mais linda que tinha. Alguns teólogos da Bíblia dizem, não eu, mas os teólogos, dizem que a terra que Ló escolheu era o antigo jardim do Éden. Só que não adianta nada, irmãos, você escolher o jardim do Éden para viver sem a presença de Deus. Não adianta nada. Às vezes é melhor você estar no deserto com Deus do que dentro de um palácio sem Deus. Às vezes é melhor você estar dentro de um barco quase afundando, mas com Jesus lá dentro, do que num Titanic. Eu peguei a cola de alguém falou ali, sem Jesus lá dentro. Então nós precisamos entender, irmãos. E aí entra outro ponto que eu quero falar com você: como que o meu coração, que é inclinado do pecado, é inclinado para o pecado desde lá de Gênesis, pode amar a Deus, pastor? Olha só, se existisse uma maneira que eu pudesse receber um novo coração, um coração que naturalmente amasse a Deus e amasse o meu próximo como a mim mesmo, talvez eu teria uma chance de fazer o que Jesus me disse para fazer e amá-lo de verdade. Algo precisa acontecer no nosso coração, irmãos. Se nós realmente quisermos amar Jesus de coração, não apenas de boca. Muitos amam Jesus até ouvir o primeiro não, Vanderlei. Irmão. Hora que ouve não de Jesus,
Está errado, tem alguma coisa. Às vezes nós gostamos de amar quem tem algo para nos oferecer, irmão, só que esse não é amor. Eu não posso abraçar Jesus e colocar a mão no bolso dele para ver se tem alguma coisa, alguma bênção para mim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que abraçar Jesus e segurá-lo. Porque eu preciso de Jesus, não daquilo que está no bolso dele. Jesus, ele é maior do que todos os tipos de bênçãos, irmãos. E eu só posso amar a Deus se eu receber um transplante de coração. E o primeiro transplante aconteceu lá na cruz do Calvário. O dia que ele morreu, ele fez um transplante no nosso coração, no coração humano. Ele fez um transplante de coração na terra. Então, o homem humano, a mulher natural aqui, o homem natural, para ele amar a Deus verdadeiramente, amar Jesus, para ele servir pessoas, para ele fazer discípulos, ele precisa de um transplante de coração. E nós temos um ótimo cirurgião chamado Jesus Cristo, irmãos. E o mais lindo é que a Bíblia, irmãos, ela fala sobre a mudança de coração. Pastor, por que eu preciso mudar o meu coração? Volta a repetir o que diz lá em Mateus capítulo 15, no versículo 19, que diz que o coração do homem é o que procede, é do coração do homem que procedem os maus, o que? Pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, e por aí vai. É do nosso coração, é do coração humano que procedem essas coisas. Mas a Bíblia diz que nós podemos ter um coração novo, amém, irmãos? Você pode ter um coração novo. 2024, Deus vai fazer um transplante no teu coração, aleluia. Eu tento falar mais calmo, só que eu não dou conta, mas eu vou me soltando, de repente eu estou gritando. Você viu que eu comecei num nível assim, mas o tempo foi aumentando? Nós precisamos, irmãos. E lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia, irmão, receba aí, irmãos. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus vai nos dar um novo coração, irmãos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que no ano de 2024 Deus vai remover a pedra do nosso coração duro. Deus vai remover toda a insensibilidade, todo o egoísmo, todo o orgulho. Deus vai arrancar dos nossos corações, irmãos. Deus vai nos dar um coração que bate de compaixão por almas. Deus vai nos dar este coração, irmãos. Interessante que lá na carta de Pedro, capítulo 1, nos versículos 3 e 4, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões deste mundo. Amém, irmãos? O que eu aprendo aqui, pastor? Aqui nós aprendemos que o novo coração já nos foi dado por Deus, irmãos. É a natureza divina que precisa habitar em nós, irmãos. O nosso coração, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. O que há de novo no nosso coração é a capacidade de amar a Deus que antes não tinha. O seu coração continua o mesmo de quando você era do mundo, antes de você conhecer Jesus.
Quando você veio para a igreja, ninguém não deitou você ali atrás, trocou, colocou um coração evangélico em você, não, irmãos. O coração, ele permanece o mesmo, o que mudou foi a natureza do teu coração. Antes era uma natureza do mundo, com as coisas do mundo, os prazeres do mundo, mas agora é uma natureza divina, é uma natureza que nós recebemos dos céus do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nos tornamos participantes da natureza divina e recebemos o coração de Cristo, que é a própria pessoa e a natureza de Cristo, através do Espírito Santo, passamos a ter a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, de servir o próximo, de fazer discípulo, de amar acima de todo o nosso entendimento, irmãos. E aí nós precisamos. E aí eu volto aqui no texto. Amar a Deus de todo o coração. O que é isso, pastor? Amar a Deus de todo o coração significa não ter o coração duro para Deus e nem para o próximo. Porque não adianta nada meu coração ser bonzinho para Deus e para o próximo é duro. Não adianta. Não adianta eu ser um jumento endemoniado dentro de casa e na igreja ser um anjo. Não adianta. Não, irmãos. O meu coração, ele precisa o quê? Ser um coração de carne, um coração sensível, onde eu for, onde eu entrar. Por quê? Porque quando eu aceito a Jesus, o que acontece? Nós passamos a desejar amar a Deus, irmãos. Observa para você ver o dia que você aceitou Jesus, a vontade que você não tinha, o amor que você não tinha para Deus. E aí, o nosso coração, quando você aceita, quando você se entrega, quando Deus trabalha na sua vida, o nosso coração, ele começa o quê? A ser transformado. O Espírito Santo coloca amor dentro do nosso coração, irmãos. Você já observou que tinha gente que você odiava hoje, você não odia mais? Talvez você não fala ainda, né? Mas pelo menos não tem aquele ódio. É porque Deus está trabalhando ainda, está 90%. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro com Deus verdadeiro, eu aprendo a amar, ainda que seja difícil. Porque amor é sacrifício, irmãos. Amor é renúncia. Muitas das vezes eu tenho que deixar de fazer o que eu quero para fazer aquilo que agrada a Deus. E nem tudo que eu gosto, Deus gosta. Vou mais além, nem tudo que é moda é santo. E aí, quando Deus muda o nosso coração, isso é interessante, irmãos. Quando Deus muda o coração de uma pessoa, todas as vezes que essa pessoa vai fazer alguma coisa errada, o que acontece? Vem um alerta na consciência, vem um tapinha nas costas. Ei, e não. Por quê? Porque a pessoa foi transformada. Ela recebeu um novo coração. Agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí quando essa pessoa vai fazer algo errado, de imediato liga uma luz na mente dela se dizendo, não, negativo, não pode. Não pode. Quantas vezes, irmãos? A gente vai tomar uma atitude, às vezes no trânsito, em algum lugar, e aí vem a consciência, não posso fazer. Não posso. Por que eu não posso? Porque eu sou obrigado a não fazer? Não. Porque eu amo a Deus. Quem ama a Deus, obedece por amor. Não precisa impor. Por que eu vou na igreja? O pastor te obriga. Não, o pastor não me obriga, eu vou porque eu amo. Eu sirvo porque eu amo. Ninguém não me impõe, Deus não nos impõe nada, nós fazemos por amor. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós temos esse coração transformado por Deus, nós começamos a amar, como nós nunca amamos. Nós sentimos a presença de Deus onde nós estamos, na rua, no trabalho, em casa, na igreja, onde eu vou, eu sinto a presença de Deus. Porque ela está comigo, irmãos. Outra situação aqui, amar a Deus de todo entendimento significa usar a nossa inteligência para servi-lo.
Tem que usar a sua inteligência para servir, irmãos. Por quê, pastor? Porque o cristianismo, ele não pode fechar o nosso entendimento, ele tem que ampliar o nosso entendimento. Não é porque eu aceitei Jesus que o meu entendimento fechou, cauterizou, diminuiu, não. Pelo contrário, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu estudo a Deus, quanto mais eu amplio o meu entendimento, irmãos, é para servir a Deus e para servir o meu próximo. Eu não posso querer entender a Bíblia apenas só para mim. Não, eu preciso querer aprender a Bíblia para mim e para me ensinar alguém. Nós precisamos repartir, irmãos, o nosso conhecimento com outras pessoas. E outro ponto que me chama a atenção aqui, precisamos procurar a conhecer a Deus, compreendê-lo ao máximo para poder amá-lo. Já aconteceu, irmãos. Uma certa feita lá em Goiânia, eu fui com um pastor amigo nosso, num consultório odontológico, e aí, ele entrou, a secretária ficou lá, eu fiquei lá, eu estava no seminário, né, falei, vou pregar para essa moça. Virei para ela e falei, Jesus te ama. Ela falou, não acredito que Jesus me ama, Jesus me odeia, e eu odeio ele. Eu falei, tá bom, encerrou. Só que não encerrou não, irmão, eu fiquei cutucando, né? Aí no final eu descobri que ela não amava Jesus, porque ela tinha ódio do pai. E ela pensava que Jesus era igual o pai dela. Se fala que Deus é pai, então Deus deve ser igual ao meu pai, que me abandonou. E nós precisamos, irmãos, ninguém ama quem não conhece. Você só ama alguém quando você conhece. Tem uns mistérios que acontecem na internet, né, irmão? A pessoa vê uma lá, já coloca lá namorando. Na internet, irmão. Vai embora. Mas a gente só ama quando a gente conhece, tem intimidade. Irmãos. Então eu preciso entender que eu só vou amar a Deus verdadeiramente se eu tiver intimidade com a sua palavra e relacionamento com Ele, irmãos. Porque aí eu vou conhecer quem eu estou amando. E aí entra uma frase que eu coloquei aqui, de um autor que não é minha, que diz assim, não é simplesmente um exercício intelectual em torno das crenças e das opiniões religiosas, mas conectar a nossa mente com a mente de Deus. É isso que acontece, irmãos. Quando passamos a amá-lo a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, aí sim, nós teremos forças para amar e servir o próximo. Um exemplo que temos na Bíblia, a parábola do samaritano, irmãos. Interessante, porque Jesus, ele explica que amar a Deus com toda a nossa força significa o que? Amar o próximo como a nós mesmos. O que quer dizer então, se eu não amar o próximo como a nós mesmos, eu estou dizendo que eu não amo a Deus, eu estou enganando a mim mesmo. E aí, entra um ponto aqui, para nós orarmos, que nós precisamos entender, o nosso amor por Deus, ele é confirmado pelas nossas ações. Olha só, o meu amor por Deus, ele é confirmado pelas minhas ações, porque o meu amor por Deus, ele vai se revelar quando eu envolvo com as pessoas, quando eu me envolvo com aqueles que estão em aflições. E eu vou dizer algo para você, irmãos, há muitas pessoas caídas pelo caminho. Você sai dessas ruas, tem muitas pessoas, o quê? Caídas pelo caminho. Quando eu falo caídas pelo caminho, é que estão às vezes desviadas, estão perdidas. E nós
precisamos se levantar como esses bons samaritanos, irmãos. Nós precisamos ser esse instrumento de Deus. Nós precisamos sair por aquelas portas e colocar em ação aquilo que eu aprendo aqui no altar. Como diz W. Tozer em uma frase dos seus livros, ele diz assim, que em um mundo assustado, que precisa de uma igreja corajosa. Como diz o pastor Lapinha, o mundo está assustado. As pessoas estão assustadas. As pessoas estão angustiadas. As pessoas estão preocupadas. E quem vai ajudar essas pessoas, irmãos? É o povo de Deus. É a igreja. É você. Só que aí, para mim socorrer essas pessoas, quando eu olho aqui para a história do bom samaritano, tem 2 fatores que nós precisamos observar. O primeiro fator é o risco. Por quê, pastor? Porque poucos querem correr risco para ajudar o próximo, amar o próximo. Poucos querem, irmãos. Poucos. Aí vem aquela pergunta, porque a gente, quando lê a Bíblia, tem que fazer pergunta, tem que falar, tem que saber o porquê, onde, o quê. E aí vem aquela pergunta, irmãos: o bom samaritano, será que ele era rico? Não. Será que ele era pobre? Não sei, porque a Bíblia diz que o transporte dele era um jumento. E o nosso desafio é socorrermos esses irmãos que estão em risco, irmãos. Interessante que aquele bom samaritano, quando ele parou para ajudar, ele não ficou olhando em sua volta. Será que os bandidos vão voltar? Será que os ladrões vão voltar? Não, irmãos. Ele poderia ter feito isso, porque os bandidos, os ladrões poderiam voltar e roubar ele também. Só que ele não teve medo de correr risco para ajudar o próximo, irmãos. Ele não pensou, eu não vou parar para ajudar não, porque eu não sei o que vai acontecer. Às vezes nós temos muito medo de ajudar as pessoas. Aí eu vou ajudar, depois vira a cara, ainda fala mal de mim. Aqui ninguém falou isso, graças a Deus. Eu só ajudo alguém quando eu venço o medo. Na verdade, quando eu amo a Deus. Porque quando eu amo a Deus, o quê? Verdadeiramente, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu preciso arrancar este medo. E outro ponto para nós orarmos, a compaixão. Nós precisamos estar próximos, irmãos, das pessoas para sentir compaixão. Aqui o bom samaritano, ele foi movido pela compaixão. E o meu novo coração, a minha mente agora eu tenho um novo coração, agora a minha mente é a mente de Cristo. Então eu preciso aprender a ter compaixão com o próximo. E eu só vou ter compaixão de alguém se eu me aproximar dela. Irmãos. Aqui ele chegou, viu o que tinha acontecido, viu o machucado, ele teve compaixão. Então, eu digo para você, um homem ou uma mulher de Deus, ele sempre está disposta a estender as suas mãos para socorrer alguém. Socorrer alguém, irmãos. E que neste ano de 2024, nós possamos amar Jesus com atitudes, amar Jesus de coração, não amar Jesus apenas de palavras. Esses dias, irmãos, eu estava numa loja, não sei se era em Lusiana, eu até brinco com isso, de dizer eu te amo, às vezes até o ursinho de pelúcia diz, irmãos, mas tem que ser provado esse amor. Um dia eu cheguei no shopping lá em Lusiana, apertei um ursinho, o ursinho falava, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até o ursinho fala, eu te amo, irmão. A coisa mais fácil que tem é você chegar, eu te amo, irmão. Na igreja, na rua, quase atropela, aí não adianta.
Não, irmãos. Que 2024 seja realmente o ano de Deus na nossa vida, irmãos. E aí eu começo a entender aquele texto que diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se pudesse mudar esse versículo, você poderia colocar: ame Jesus, sirva pessoas, faça discípulos e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, porque Deus, Ele nos abençoa quando eu abençoo. Nós vamos orar, queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos orar nessa noite e vamos dizer: Senhor, nos ensina, Pai, a amar. Sabemos que é difícil, falar é fácil. Falar é a coisa mais linda, é bom. A gente faz um curso, a gente aprende a falar, fala bem, eu te amo. Agora o duro é depois, irmãos. Dizer eu te amo é difícil, irmãos. Ainda mais quando pisa no seu carro. Eita. Conheci um pastor que ele dizia assim: quer conhecer alguém? Pisa no calo dela. Antes de você pisar, você vai conhecer uma pessoa. Então, que nós venhamos orar e vamos dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento nesse ano nas tuas mãos, eu quero ser usado pelo Senhor, Pai. Me ensina a amar pessoas. Talvez você não tenha esse como que eu posso dizer, esse chegar diante das pessoas. Talvez você é muito no seu canto. Amém, irmãos. Mas Deus, Ele quer que de vez em quando você saia do seu canto e entre por meio da multidão. E abra a tua boca e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E pregue a palavra. Pregue. Anuncie que Jesus é amor. E que as pessoas possam ver o amor de Jesus. Que nós não venhamos do que transmitir para o mundo uma fake news, dizendo que Jesus ama, só que eu faço diferente. Aí não. Aí é fake news, aí o STF bate em cima, irmão. Tá mentindo, tá dizendo que ama, mas é falso. Nós vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós queremos te louvar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, Pai, que nos constrange. Se nós te amamos hoje, Senhor, foi porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Pai, até a nossa vontade de amar o Senhor é o Senhor que coloca em nós, Pai. Pai, coloca em nós esse desejo de servir as pessoas, de amar, de fazer discípulos, Pai. Nós sabemos que às vezes o medo de sentar vem, o medo da ingratidão vem, às vezes este medo da ingratidão nos para, nos trava, nos impede de ajudar. Mas coloque no nosso coração: quando eu estiver ajudando alguém, eu estou fazendo para o Senhor, eu não estou fazendo para alguém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que 2024 nós possamos, Deus, realmente amar Jesus, que Orizona possa ver em nós, Pai, verdadeiramente que nós amamos Jesus, Pai. Que esta cidade possam ver o amor de Jesus em nós e através de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, eu te peço perdão, Pai. Te peço perdão por muitas vezes nós tentarmos pegar atalhos, e às vezes os atalhos dão errado. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes nós não cumprimos, Pai, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e nos levanta neste ano, Pai, como ferramentas do Senhor, como discípulos do Senhor, Pai. Pai, nos ensina a amar dentro da nossa casa, nos ensina a amar no trabalho, nos ensina a amar na rua, nos ensina a amar, Pai, onde nós estivermos, Pai. Nos ensina, Pai, porque se depender de nós humanos, às vezes nós iremos falhar, mas nós queremos depender somente de Ti.
somente de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Pastor Edilson, aleluia, Jesus. Quero ser um novo homem, eu quero ser feito em Ti, Senhor, nascer de novo